Uma outra questão, até um pouco polêmico, é a questão do novo nascimento. Em São João 16, do 8 ao 12, diz o seguinte: é que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quando eu falo pecado, eu estou falando de São João 16, 9. Confirma, tá? Por não crer nele, não estou falando dos frutos. E da justiça, ajustar na fé com a palavra. E do juízo, o julgamento. Né? Me faz lembrar de 1 Coríntios 11, né? 31, 32, examine para não ser condenado com o mundo. Né? Porque não crê em mim. A justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O juízo é porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quer dizer, Satanás foi vencido. Ele está amarrado. Ele está amarrado porque ele não pode tocar na vida das pessoas, a menos que Deus permita. Bom, tá? E em 1 João 3,9, aqui agora que é a coisa interessante, todo aquele que é nascido de Deus não dedica à prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Ele não pode continuar no pecado. Agora, a polêmica diz que muitos dizem, mesmo batizado, eu continuo pecando. Não. O pecado aqui, nós estamos tratando, imagina um marido e uma esposa, casados. É como ele dizer assim, eu vou casar, mas de vez em quando eu vou trair ele, vou trair ela. Não. Depois que você reconhece Cristo, você nasce de novo, você sabe que você casou com Cristo, muda a sua história. Você agora tem uma mente, não a mente de solteira, mas casado. Amém? Então, ele não continua no pecado, quer dizer, não continua descrendo. O que ele tem? Erros. Lembre-se que o erro não tira você do reino de Deus. O pecado te tira do reino de Deus. Então, nós veremos isso. Então, preste bem atenção. Porque os erros é onde nós somos aperfeiçoados. Bem simplificado aqui. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso. Então, o pecado te tira do reino de Deus e dos céus, da vida eterna. Mas as fraquezas traz consequências onde vem o aperfeiçoamento. Bom, lá em 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, guarda. E o maligno não lhe toca. Entendeu isso aí? Agora, presta atenção. O que nos faz separar do amor de Deus? Isaías 59, 2 ao 13. Vamos simplificar isso aqui? Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? É o pecado consciente. É o pecado consciente. Sabe que tem que fazer, sabe que não agrada a Deus. Então, essa fé passa a ser uma fé intelectual, porque não reconhece Deus. Então, precisa reconhecer Cristo, para não fazer separação com Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, quer dizer, não obedeça, porque as vossas mãos estão cheias de contaminadas de sangue. Sangue é a vida desse mundo, não é? As obras com sangue dessa vida, com suor dessa vida somente do lado natural, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e as vossas línguas proferem maldade. Olha os frutos. Pelos frutos dá para saber se estamos vivendo em pecado ou não, porque o reino de Deus está em nós. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisto? Lá em 1 Pedro 1,19 diz assim, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Olha o resgate. Agora, já em 1 Pedro 2, 22, 24 diz, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano. Ele foi o quê? Nenhum engano foi achado na tua boca. Ele não cometeu pecado nenhum. Quem? Jesus Cristo. Mas Colossenses 1,14 diz,
em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Todos os pecados, porque se você tiver um pecado, se tiver um pecado em mim, nós não entraremos no reino dos céus. Em 1 João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, olha a fé por ouvir, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então, quando a pessoa está vivendo e reconhece a mente de Cristo, pensamento de Cristo, a vida de Cristo, significa que ele morreu. Então, o pecado traz morte entre ele e Cristo, mas ele, arrependendo, separa para Cristo e ele morre para o mundo. Veja, nova vida é como a semente que está seca, morta, mas nasce um novo broto, uma nova vida. Você prestou atenção? Ali não entra juízo. O que é juízo? Julgamento de condenação. Não permanece ali, ele não pode permanecer no pecado. Se aparece a tentação para ele, ele vê que é pecado, o Espírito Santo, a porção dobrada foi derramada sobre ele para orientá-lo. E quando ele vai ver que vai pecar, o que é que ele fala? O que é que ele fala? Não vou fazer isso. Ou ele faz, não faço isto. Porque o Espírito Santo que está orientando ele, está governando ele. O reino de Deus está nele. E nele não pode entrar juízo, iniquidade, vai permanecer ali. Mas passou da morte para a vida. Então julguemos a nós mesmos. É cada um que tem que julgar. 1 Coríntios 11, 31, 32. A Bíblia diz que só os salvos, repito, a Bíblia diz que os salvos entrarão no reino dos céus. E pecado não entra lá. Quem rejeita Jesus, morre em seus pecados e não irá para o céu. Sabe o que diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11? Apocalipse 22, 14 e 15? Lê lá para você ver. É isto. As pessoas que não entrarão no reino dos céus. Olha pelos frutos. Então nós reconhecemos Cristo pelos frutos. Você já parou para pensar nisto? 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Você não sabe que os justos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, olha os frutos. Nem os afeminados, nem homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, que ajuntam riqueza nessa vida, chocando com a fé. Não tem problema você ser rico, mas cuidar com sua fé. Nós vamos morrer, você vai morrer. Nem os bêbados, nem os maldizentes, olha, cuidar com o mau testemunho, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por aí vai. Então, nós sabemos da nossa salvação, é só olhar pelos frutos, olha aí. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso você não pode pecar mais. Você tem que reconhecer isto. Eu tenho que reconhecer isto.